Ora, Luís Represas morreu esta semana, morreu anteontem. Foi uma notícia que deixou o país inteiro muito consternado e a lamentar muito o desaparecimento de um homem que nos deu tantas canções, mas se não fosse uma pessoa que está aqui sentada connosco em estúdio, se calhar estas canções nunca teriam visto a luz do dia. Bom dia, Júlio Isidro. Olá, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito Bom dia. obrigado, muito obrigado. Não, é evidente que se eu não tivesse existido, eles existiriam também. Eram tão bons que de uma maneira ou de outra iam chegar furar, lá. exato. Como conheceste Luís Represas, Júlia? Eu conheci Como Luís e Represas quando? por autoapresentação dele, porque estávamos no dia 1 de setembro de 1977, eu estava a fazer o FM do Rádio Clube Português, nessa altura, e em determinada altura da manhã, eu fazia um programa de manhã, o porteiro disse-me que estava lá fora um grupo de miúdos com um disco para me dar. E eu disse, não entrar os miúdos, tudo bem. Miúdos com que idade? Eles tinham entre 18 e 19 anos. Todos. Eram Miúdos miúdos. Eram Sim. Mandei entrar o grupo de miúdos e lá estava o Luís Represas, o cabelo era bastante mais comprido que aquele que nós vimos mais tarde, e estava o João Nuno Represas, o irmão, o Manel Faria, o João Gil, que ainda não tinha a madeixa branca, agora já não tem uma madeixa branca, agora tem o cabelo É tudo todo branco. E vinham com isto debaixo do braço, São Nosso, e olha, nós viemos aqui porque o Júlio costuma passar certas coisas e este disco não sei se poderia passar aqui na rádio. O que é que o Júlio acha? Eu acho que vamos já passar. Eu não tinha ouvido. Mas o que é que eu fiz? Sem ouvir. Sem ouvir. Mas porquê? O que é que fez? Meu amor, porque há alturas em que nós funcionamos por pressentimentos, não é? Confiou logo. É. E é evidente, começámos a conversar, eu alterei completamente a programação. Eu creio que estivemos para aí quase uma hora na conversa com todos eles. Só havia um microfone, mas eles inclinavam-se o microfone e tal. E eu fui passando o disco, que chamava-se Chão Nosso. Ainda ontem à noite, depois de ter vindo do velório, fui lá abaixo à minha biblioteca e estive a olhar para o disco para confirmar a data, porque está lá o meu nome, eu assinei e tem a data. E comecei a passar porque é que eles estavam com essa preocupação. Porque era naquela altura música de intervenção que não estava muito na berra, Pois. digamos. Mas havia ali nesse disco 1977. letras perigosas, letras consideradas... Não vamos dizer que... Oh, meu Deus, a música de intervenção não é perigosa. Não, no sentido consideradas... Deve ser entendida. Exato, Não, deve quer ser dizer, entendida. era música escrita por eles. E as letras eram do Francisco Viana, que era sogro do Luís Represas e que era militante do PC. E, portanto, quer dizer, os discos estavam... tinha canções enfeudadas, não partidariamente, mas do ponto de vista, digamos, ideológico, eram canções de protesto, e ainda bem. E bonitas, como poemas muito bonitos. E, portanto, eu fui passando as canções, uma delas, O Chão Nosso, eu gostei imenso, e outras. E pronto, no final daquilo agradeceram muito, foram-se embora e tinham nascido os Trovante ali. Bem, eles já eles tinham um nome, já se aparecido apresentavam como Trovante. Sim. Aliás, o álbum era da Sassetti. A Sassetti, naquela altura, também editava discos. E pronto. E a partir Eles, na verdade, eram o Trovante, Exato. não é? era o Trovante. Foi sempre uma luta que eu acho que eles tiveram durante muito tempo. Eu digo sempre o Trovante, porque Pois. o grupo é o Trovante. Pois. Não é? Mas toda a gente diz sempre os Trovantes. Quando o Júlio Isidro conhece Luís Represas com 18 anos, porque lhe bate à porta da rádio onde o Júlio trabalhava, como era esse jovem Luís? Era bonito. E acho que as mulheres concordavam todas. Ele tinha assim um encanto, de facto. Tinha As pessoas gostavam. muitos sinais da cara e era muito simpático. Aliás, o grupo era todo muito simpático, mas ele era talvez o mais extrovertido e tinha muito senso de humor. E eu lembro-me perfeitamente que o Luís Represas adotou para conversar comigo um título que eu tinha ganho quando fiz um programa de televisão. Portanto, passou a chamar-me Tio Julião. Portanto, eu passei a ser tio para ele e ainda bem. E a partir daí estivemos muitas vezes juntos. Logo a seguir, passado 1 ano e meio, eles lançam um novo álbum, ainda com textos do Francisco Viana, Em Nome da Vida, que tinha a ver também, sobretudo, com a guerra. E tem uma letra onde fala de Hiroshima e Nagasaki, isso eu lembro-me perfeitamente.
Portanto, a partir daí o Trovante começou a ficar muito conhecido e com muita popularidade. Logo a seguir, em 81, se não estou em erro, gravam o Baile do Bosque, que tem realmente canções extraordinárias. Acha que esse é que foi assim, o disco que torna o Trovante assim, a banda que se não tornou... tenho dúvida que é assim, porque eu escrevi ontem uma coisa que eu penso que é o que está certo. Eles mudaram de direção, mas não mudaram de rumo, porque realmente faziam música portuguesa, continuava a ser música essencialmente portuguesa, sente-se ali, Portugal está sempre em cada cantiga, e mudaram de rumo no sentido de trazerem canções que eram cantadas em coro por toda a gente, e onde não havia parti pris, porque alguns poderiam ter parti pris, que não seria o meu caso. O que é parti pris? Algum preconceito à partida. Obrigada. Preconceito. A Ana é mais espanhol. O Baile do Bosque foi realmente tão bom que eles logo a seguir, ainda com o eco do lançamento do Baile do Bosque, fizeram um concerto no Campo Pequeno. E vieram ter comigo e disseram: Júlio, como foi o Júlio que lançou o primeiro disco, pode-nos ir apresentar. Eu achei que era ridículo apresentar o que já estava apresentado, porque se houvesse um elenco de 10 artistas, mas não era só um. As pessoas quando iam ao Campo Pequeno era para ver o Trovante. Mas mesmo assim eu, Palerma, aceitei. e fui ao palco para dizer que estavam ali os Trovante. Levei uma assobiadela monumental. Foi? Sim, uma coisa monumental. Embora organizada, ficamos por aqui. Pronto, afinada e... Embora organizada. Estavam à espera do Trovante, portanto a ânsia era muita, não queriam ver os Exatamente. O que é que está aqui este fulano a fazer? Não é? Portanto, eu mal balbuciei e convosco os Trovante, isso aí, não é? A correr. Foi a sua atuação mais pequena. E o ano passado, aliás, na altura falámos disso aqui, houve uma nova reunião do Trovante e as pessoas receberam assim com muita nostalgia, muita saudade. Teve a oportunidade de os ver de novo agora quando se reuniram? Nesse dia não, mas vi-os, por exemplo, quando o Jorge Sampaio os convidou para eles se reunirem. Isso sim, fui ao pavilhão vê-los e foi realmente um espetáculo notável. E depois tenho com ele trajetos interessantes, por exemplo, em determinada altura eu fazia um programa na televisão que nos permitia ir lá fora, e houve um em que nós fizemos o Natal em Monterrey. E um dos convidados musicais, por sugestão minha, era exatamente o Luís Represas, já a solo, é evidente. E ele foi muito bem recebido na Suíça e fizemos uma enorme jantarada num restaurante português na Suíça. Ele ficou até mais tarde, porque era um homem da noite, eu fui dormir. mas foi um espetáculo muito bonito, porque foi feito numa feira em Monterrey, com todas aquelas comidas próprias dos suíços, enfim, algumas bem pouco digestivas. Exato. Por exemplo, a fondue de queijo, que é uma coisa... Fica ali a trabalhar, não é? Fica a trabalhar no estômago, exatamente. E isso foi um momento muito bonito. E houve outro, quase que hilariante, porque fui convidado naquela altura pelo engenheiro Guterres, que era primeiro-ministro, para ir fazer a inauguração da RTP em Luanda, em Angola. E o Luís Represas também foi para um espetáculo de variedades que estava pensado na Praça Maior de Luanda. Tudo bem, aquilo, a transmissão era via satélite e havia uma hora que o satélite começava e uma hora que tinha hora para acabar, claro. Simplesmente o espetáculo, por razões que a razão conhece, atrasou bastante. E portanto, os primeiros que cantaram nem sequer apareceram já no satélite, já não foram ouvidos no resto do mundo. E o Represas foi o que fechou a cantar Timor. E estava quase a terminar a canção, cai uma enorme carga d'água e também cai o satélite. Portanto, não se ouviu o resto do Timor. Foi tudo para ali abaixo. Mas a carga d'água foi violentíssima. Eu tinha ido todo giroflé com um fato de linho, e a carga d'água foi enorme e logo a seguir veio o calor africano, não é verdade? E, portanto, eu entrei de calças e saí de calções. e com as mangas mais ou menos pelos cotovelos. O fato era lindo no princípio. Encolheu mas com a agora chuva. dá para uma criança de 10 anos. Exato. Bem, mas se há uma coisa que é que não há muitas pessoas de quem seja unânime gostar-se delas. Há bocadinho nós falámos disso ainda de microfone fechado. Há uns sortudos assim. Há uns sortudos. E eu realmente acho que não é sorte. É uma forma de estar na vida.
Eu estive com ele também o ano passado numa festa de empresa, de uma revista que faz sempre uma festa de Natal, e era ele o animador. Quer dizer, as pessoas tinham e têm que ter, eu não gosto de falar no tempo passado, têm um carinho extraordinário pelo Luís Represas. O que é que na opinião do Júlio fazia com que o Luís deixasse esse rasto de carinho das pessoas? Era o sentido do humor? Era o sentido do humor, é o brilhozinho nos olhos também, é o brilhozinho nos olhos e o sorriso. De tal maneira que ele foi tão corajoso, e acho que isso deve ser realçado, e até provavelmente por respeito para com o público. Não revelou nunca que estava Verdade. doente. Não. E estava previsto fazerem-se 2 espetáculos agora em 2027, eram os espetáculos dele. Aliás, eu penso que a solidariedade da gente do meio artístico não vai deixar cair os espetáculos. Os espetáculos, se calhar, vão acontecer. Vão tornar-se numa homenagem, com não é? outros Claro. a cantarem canções do Represas. E se quiserem que eu vá apresentar, eu Estás estarei disponível. mais 10 segundos para ser assobiado. Desta vez Cá mais está. assobiado. de certeza. Agora Lá assobiado. irei, mas já tenho tem- prática de assobio. Tem de não há ser. problema. Júlio Isidro, muito obrigada por estar aqui hoje. O enterro é hoje de Luís Represas. Precisamente. Vai ser uma cerimónia íntima, Sim. sobretudo com família e amigos mais próximos. Obrigada por estar aqui Nada, a falar foi. de Luís Obrigada, Represas. Eu Júlio. não vou dizer que foi um prazer. Convidem-me por outras razões. Claro, Com Exato. mais certeza. felizes. E agora fica uma música que o Júlio indica como uma das melhores de Luís Represas, portanto também para ti, Júlio Isidro, e para Muito todos, obrigado. Fora de Tempo. Ai, gosto tanto desta. Cá está. É linda, é linda, é linda.